Dando continuidade à história, Salomé, muitas vidas, um só coração. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografada por Sandra Carneiro. capítulo 29. Após alguns dias de internação, Valéria recebeu alta. Estava temerosa de regressar ao lar e encontrar aquele que a agredira. A despeito das advertências e recomendações da assistente social do hospital e de representantes da justiça, ainda assim decidiu retornar para casa, para os seus filhos. Ao se aproximar da pequena construção, seu coração bateu descompassado e as suas mãos ficaram trêmulas. A última agressão do companheiro a deixara especialmente fragilizada. Queria lutar, porém não conseguia. Que homem era aquele? Por que a maltratava daquela maneira? Por que tinha que sofrer nas mãos dele? O que lhe fizera? Nada. Sempre o tratava bem, com amor. Parou de se questionar para dar voz ao pensamento, ainda que baixa e abafada. Será que ele está em casa? Hesitou diante do portão. Queria muito entrar e abraçar os filhos, mas, percebendo a luz acesa através da janela, o medo a dominou. Virou-se e começou a se afastar devagar. Então, ouviu o filho mais velho falando alto com o irmão. Um arrepio correu-lhe pelo corpo. O menino estava ficando parecido com o pai. O mesmo tom agressivo, e era tão jovem. Respirou fundo e suplicou aos céus forças para entrar. Contemplou no final da rua a casinha simples em que morava a tia, já bastante idosa, e lembrou-se da primeira vez em que vira o marido. Ela estava num baile, dançando e se divertindo. Recordou quanto ansiava por encontrar alguém. Já não era uma garota. Tinha quase 28 anos. Saía com muitos rapazes, contudo, nenhum estava interessado em compromisso sério. E queria alguém que cuidasse dela. Perdera o pai muito cedo e a figura paterna se tornara um bem precioso que buscava em todos os homens que cruzavam seu caminho. As lembranças borbulhavam em sua mente. Naquele início de madrugada, o baile estava terminando. Valéria se preparava para sair quando ele chegou, já meio bêbado. Acabara de se mudar para o bairro. Era sua primeira festa ali. Valéria fitou e achou engraçado o seu jeito de falar. Tão alto, tão expansivo. Tratou-a com cordialidade, e a moça de pronto acreditou que simpatizara com ele. Foi para casa cheia de esperança. Uma amiga que a acompanhava alertou rindo. Não se entusiasme tanto, o rapaz é novo por aqui. A gente nem sabe direito quem é. Pois eu vou descobrir tudo sobre ele. Nas semanas que se seguiram, houve alguns encontros fortuitos. Ela se entregava sem reservas ao desejo de viver um romance ardente, como os da novela a que assistia. Queria se casar, ter sua própria casa, sua família. Ermelinda levou algumas semanas para notar a atração da sobrinha pelo rapaz novo da rua. Assim que soube um pouco mais, apesar de toda a sua simplicidade, advertiu a jovem, que amava como a uma filha. Não crie ilusões em sua cabeça. Esse moço não trabalha. Sempre o vejo sentado a prosear com o pessoal do bar do seu Tonico. E daí, tia? O que é que tem? Estar desempregada é crime? Quantos aqui no bairro estão sem trabalho? Eu sei. O que não me cheira bem é viver à toa, sem fazer nada. Tenha cuidado, não vá se envolver com uma pessoa sem saber nada sobre ela. Seja esperta, minha filha. Olhe a minha história. Não dê para seus filhos o mesmo que teve. Valéria ignorou completamente os conselhos.
Fechou os ouvidos até para as inegáveis observações da tia. Tinha sonhos e queria concretizá-los a qualquer custo. Não faltaram outras ocasiões em que Ermelinda ressaltou o abuso de bebidas por parte de Edivaldo, além do seu temperamento autoritário e agressivo. A sobrinha, no entanto, enxergava tão somente o que queria. Ele era o seu príncipe, aquele que realizaria os seus sonhos. Em vão, a tia a aconselhou. Ela simplesmente lançou-se nos braços do rapaz e, em menos de 8 meses, estava grávida do primeiro filho. O casamento aconteceu às pressas, muito diferente do que ela sonhara. Os dois foram morar numa casa modesta, a mesma onde ainda vivia, graças à ajuda dos pais da melhor amiga de Valéria, que, compadecidos da dor de Ermelinda por ver a sobrinha naquela situação, abrigaram o casal com um aluguel irrisório. Os primeiros meses foram toleráveis, até que o bebê nasceu. Então a agressividade de Edivaldo foi aumentando cada vez mais. Ele arranjava trabalhos temporários aqui e acolá, mas nada firme. Embora mais velho do que a mulher, não amadurecia. Assim principiara o calvário da jovem. Agora, o filho mais velho tinha quase 10 anos. 10 anos, pensava ela, que por amor aos filhos e ao lar que construíra, suportava os maus tratos do marido. Logo começou a trabalhar como manicure para ter condições de prover o necessário em casa. E apesar de tudo, engravidou novamente. Não tinha coragem de afastar-se daquele homem. Temia o que ele pudesse fazer. Se por um lado desejava que tudo fosse diferente, por outro lado estava a tal ponto habituada àquela vida que não encontrava forças para reagir. Era como se laços invisíveis aprendessem a Edivaldo e ao modo de vida em que estavam mergulhados. Todas aquelas recordações passaram velozes em sua mente. Tornou a ouvir a voz do filho e como que despertou. Olhou de novo para o alto, suspirou fundo e voltou. Abriu o portão e subiu as escadas a passos lentos. Abriu a porta devagar. Os meninos estavam jantando e correram para a mãe assim que a viram. Ela os abraçou e disfarçou com o cabelo o ferimento nos olhos, ainda marcados. Cadê o seu pai? Está trabalhando, o mais velho respondeu. É mesmo? A essa hora? É, arrumou um serviço temporário numa fábrica. E deixou vocês sozinho. Eu já sou grande, mãe. Eu posso cuidar da gente, falou mesmo o garoto. Ela puxou uma cadeira e se sentou, respirando mais aliviada. Que bom que já podem se cuidar sozinhos. O menor se agarrou a ela, beijando-a e declarando saudades. Valéria sentiu-se mais confortada. Depois de colocar os meninos para dormir, separou a roupa que usaria no dia seguinte. Tinha que ir trabalhar. Não obstante o desagrado de Edivaldo ao vê-la sair de casa, precisava considerar as oscilações de humor do marido, sua falta de comprometimento com o sustento da família. Ele não parava mais de 2 meses no mesmo trabalho, criando encrenca com o primeiro que lhe desse algum motivo. Ligou para a tia, avisando que retornara. Ermelinda quase não conseguia conversar com a sobrinha, tão abalada estava com toda aquela situação. Ofereceu-se para ir ajudá-la, mas Valéria assegurou que estava tudo bem. Desligou e, em seguida, esticou um colchonete e roupas de cama no quarto dos meninos. Deitou-se e tentou inutilmente conciliar o sono. O temor a impedia de dormir. Como estaria o marido ao retornar? Teria bebido? Olhando o teto sujo do quarto apertado dos meninos, pensava: por que tudo aquilo acontecia?
Sua vida era muito diversa da que desejara. Tivera tantos sonhos e agora era prisioneira de uma realidade odiosa. O que poderia fazer? Abandonar os filhos? Jamais. Não, isso ela não faria. Receava pela vida deles. Pensava em todas as alternativas e possibilidades sem encontrar solução alguma. Será que deveria ter ido até a delegacia da mulher prestar queixa contra Edivaldo, conforme aconselhara a assistente social do hospital? Não, ele seria capaz de matá-la ou sumir com os filhos. E o que iria fazer? A porta aberta de súbito interrompeu seus pensamentos. O marido entrou, escorregando por entre os móveis, fazendo muito barulho. Os meninos acordaram na hora, assustados. Ela, como sempre fazia, pediu que todos fingissem dormir. Edivaldo aproximou-se do quarto, tentando escutar se havia ruído. Nada. Abriu a porta e viu a esposa no chão. Chutou de leve o pé dela e chamou seu nome. Valéria manteve-se de olhos bem fechados, em absoluto silêncio, sem se mexer. Ele chutou de novo, mais forte, sem resultado. Olhou os filhos adormecidos, fechou a porta resmungando e foi para o outro quarto, enfiando-se na cama sem trocar de roupa. De manhã, Valéria pulou da cama cedo, arrumou os filhos no maior silêncio possível, fazendo de tudo para que Edivaldo não acordasse, e despachou-os para a escola. Depois arrumou a casa, esperando o marido, e desistiu de ir trabalhar. Seu rosto, ainda bastante machucado, a obrigaria a responder a uma série de perguntas, a dar explicações. No salão, sem dúvida, a pressionariam para tomar alguma atitude, e ela não saberia o que fazer. Ficou em casa. Quando o marido acordou, sentou-se para o café e resmungou. Chamei você ontem, quando cheguei. Não escutou? Não, não escutei. Conversaram sobre amenidades. Ele evitava olhar o rosto da esposa e nada comentou acerca da agressão. De certa forma, tinha raiva dela, culpando-a pela vida familiar que fora forçada a assumir. Assim se justificava. Não se sentia ligada a ela, a não ser pelo conforto de ter roupa limpa, um teto e comida. Acima de tudo, Valéria colocava dinheiro em casa, e disso ele realmente gostava. Embora quisesse falar sobre a dolorosa ocorrência naquele momento, Valéria não se sentia animada a fazê-lo. Não sabia o que dizer, o que pedir. Tinha de decidir primeiro, para poder se manifestar depois. Edivaldo, por seu lado, agia como se nada houvesse acontecido. Apenas suavizava um pouco o tom em geral agressivo. Tomou café com leite, comeu pão com manteiga e, erguendo-se, reclamou: essa geladeira está muito vazia. Precisa comprar comida. Ela engoliu em seco. Sabia que muitas de suas discussões começavam assim, e limitou-se a dizer: vou trabalhar amanhã. Não tem dinheiro aí com você? Não. Deixe-me ver a sua bolsa. Calada, Valéria foi até o quarto, pegou a bolsa e entregou nas mãos do companheiro. Ele afastou a toalha bruscamente e virou a bolsa sobre a mesa, vasculhando tudo. Achou R$ 5, que enfiou no bolso. Valéria ia pedir-lhe que deixasse o único dinheiro que tinha e do qual precisaria para pegar o ônibus do dia seguinte, mas parou temerosa. Conhecia aquele olhar maldoso e sabia que qualquer coisa que seria motivo para que Edivaldo explodisse e agredisse. Ficou muda. Ele saiu e foi direto ao bar para beber. Meu Deus, minha vontade é matar esse homem, gritou ela entre lágrimas, esmurrando a mesa com toda a força. Depois debruçou-se e chorou, e sentidamente por um longo tempo. Afinal, esgotada, levantou-se e arrastou-se pela casa, procurando colocar alguma ordem no ambiente. Aquela ideia que lhe surgira na mente como um desafogo, matar o marido, voltava a todo instante.
sem que pudesse ver, contumazes inimigos espirituais do passado a circundavam, bem como o seu lar, na tentativa incessante de lhe destruir a encarnação. Sussurrava aos seus ouvidos que devia matar o marido e livrar-se de vez daquele sofrimento. Valéria não percebia que as palavras que dissera apenas para desabafar se instalavam aos poucos e se enraizavam em sua mente, em seu coração. Não acalentaria aquele desejo consciente. Frequentava cultos religiosos protestantes em algumas igrejas, à procura de conforto, apoio espiritual, e bem sabia que pensar em vingança era o contrário à orientação de Deus. Buscava resistir, mas aquele desejo começou a ganhar força em seu interior. Capítulo 30. Rafaela, ao deixar o hospital, tinha um coração mais leve. Apesar de ainda se sentir confusa, meio perdida, algo havia mudado. Dissipara-se o peso enorme daquela dor que parecia carregar pela humanidade inteira. Observava pela janela do carro as pessoas correndo de um lado para o outro, por toda a parte, e lembrava-se de Cabul, de suas ruas e seus habitantes, especialmente das mulheres. Ela voltou para casa sem conversar muito. Quando chegaram, Eunice perguntou: "Está tudo bem? Como se sente?" "Meio estranha." "Estranha? Como?" "Não sei, diferente." "Você passou por muita coisa." Eunice sorriu ao colocar a bolsa sobre a mesa. "Tem de ir com calma, sem se cobrar demais." "É, tem razão." Clara me disse a mesma coisa. Esboçou um leve sorriso em resposta ao da mãe. "Vai continuar a vê-la?" "Acho que sim. As conversas com ela me fizeram muito bem." "Que bom! Quer alguma coisa da rua?" "Vou até a farmácia buscar os seus remédios." "Será que são esses remédios que estão me fazendo ficar assim, estranha?" "Com certeza tem efeito sobre o que sente. Porém, são imprescindíveis neste momento. Não pode nem pensar." "Eu sei, tudo bem. Não precisa se preocupar. Eu vou tomar todos os medicamentos, como tem que ser." Fez uma prolongada pausa, depois prosseguiu com um olhar distante. "Eu tenho que melhorar. Eu quero melhorar." Eunice fitou a filha enternecida. Não sabia mais o que fazer para ajudá-la. Nutria esperanças de que Clara, com a terapia, pudesse fazer isso. Havia procurado informações sobre a linha terapêutica que a jovem adotava, e não ficara muito satisfeita ao verificar que era transpessoal. Ela própria seguira um caminho mais ortodoxo, mais científico no seu entender. Entretanto, calou-se. Constatava que Rafaela estava ligeiramente melhor, e isso era o que importava por ora. Queria que ela se recuperasse e voltasse a ser quem de fato era: uma jornalista brilhante, bem-sucedida, ganhadora de diversos prêmios. Uma mulher vitoriosa e realizada. E isso era o principal. Saindo daquelas rápidas reflexões, abraçou a filha e disse: "Você vai melhorar, querida. Já está melhorando. Você acha?" "É claro." "Sinto-me confusa, como se algo estivesse faltando." "Vai ter a sua vida de volta, pode acreditar." "Tomara." Passaram 2 dias em que Rafaela tomava os medicamentos e tentava se encontrar. Sabia que em menos de uma semana deveria retornar ao trabalho, retomar a sua vida. No entanto, sentia-se sem forças. Giovanni viera vê-la logo após deixar o hospital, sem que ela conseguisse dedicar-lhe muita atenção. Permanecia distante do namorado. Ele, por sua vez, continuava atencioso e carinhoso, dedicando-se de todas as maneiras àquela jovem que tanto amava.
Naquela noite, Rafaela estava sozinha. A campainha tocou e ela se arrastou até a porta resmungando. Como deixam alguém subir sem avisar? Ao abrir a porta, sorriu feliz. Luana, que surpresa boa! Abraçaram-se com imenso carinho, sentadas no sofá. Conversaram por várias horas, colocando os assuntos em dia. A prima, mais recuperada, evitava perguntar diretamente como Rafaela se sentia. Vejo que você está bem, comentou a jornalista. Eu estou lutando. Eu tenho 2 filhos e quero melhorar para poder cuidar deles. Que bom, eu fico feliz, exclamou a outra, emocionada. Estava tão preocupada com você. Luana abraçou a prima e as duas choraram. Eu sei que causei sofrimento a todos. Eu só não consegui pensar em ninguém naquele momento. Agora luto para ter maior controle sobre esse desejo de destruir a minha vida. Estou aprendendo, sabe? Como? Bom, eu tenho procurado pensar mais nos meninos. Evitou falar sobre a sua experiência na casa espírita, pois sabia que Rafaela era avessa a qualquer religião. Isso é ótimo, eu fico feliz demais em ver você assim. Ao término da animada conversa, Luana abraçou a prima com muito carinho e antes de sair recomendou. Força! Não creio que está dizendo isso. Em tão pouco tempo eu vejo que realmente se modificou. E você também. Essa terapeuta está ajudando. Você acha? Eu sinto que está melhor. Quando vai vê-la de novo? Estou meio indecisa quanto a procurá-la. Por quê? Não sei. Qual o motivo da resistência, se está lhe fazendo tão bem? Depois de tudo o que sofreu, é mais do que natural recorrer ao auxílio especializado para superar essas experiências. Acha mesmo? Eu não tenho dúvida. Desde que você retornou da viagem e começou a passar por todo esse processo, é a primeira vez que a vejo mais leve. Por que não continuar? Se em algum momento achar que já não lhe faz bem, você para e pronto. Tem razão, respondeu, despedindo-se da prima com 2 beijos e um vago sorriso. Na manhã seguinte, após a saída da mãe, Rafaela andava de um lado ao outro da casa, repetidas vezes, com um cartão de Clara nas mãos. Na incerteza, resistia. Eva, no plano espiritual, buscava intuir a neta sobre o quanto havia melhorado graças aos encontros com a terapeuta. Todavia, estava bem difícil influenciá-la. Devido à confusão de pensamentos e emoções, ela apresentava grande desequilíbrio tanto do ponto de vista físico como do mental. Perispírito e corpo denso estavam desalinhados, o que causava desconforto sob ambos os aspectos. O espírito, acima de tudo, não conseguia comandar o conjunto material e semimaterial, e o resultado era o que se via. A despeito do medicamento, a jovem não se equilibrava. A avó sabia que o caso requeria intenso tratamento espiritual para que Rafaela pudesse recobrar o eixo, o controle de si mesma. E sendo ela racional ao extremo e avessa a qualquer religião, o caminho através de Clara era o mais viável e imediato. Do contrário, se não alcançasse o reequilíbrio, corria sério risco de pôr a perder toda a encarnação, afastando-se do objetivo da atual vida na Terra. A amiga desencarnada permaneceu ali, ao lado da neta, orando muito. Mediante a doação de energias amorosas e harmônicas, persistia na tentativa de neutralizar as formas pensamentos e energias deletérias que eram constantemente produzidas pela moça, instalando-se em seu corpo espiritual. O conflito interior de Rafaela continuava e até se acentuava.
Era crescente a vontade de ligar para Clara ao passo que algo a detinha, alguma coisa que não definia com precisão. O medo de entrar em contato com as dolorosas lembranças do passado também aumentava. Logo, um pequeno grupo de espíritos amigos juntou-se a Eva, atendendo ao seu pedido mental. Todos oravam. O momento era dos mais delicados. Colocar Clara em contato com Rafaela fora um trabalho árduo. Aquela oportunidade não podia ser perdida. O grupo se manteve em preces e vibrações até o meio da tarde, quando a jovem, finalmente, movida pelo sentimento amoroso que partia dos corações ali congregados em seu favor, falou alto para si mesma: "Quer saber de uma coisa? Eu vou falar com ela e pronto." Ligou para o número que Clara lhe dera e marcou aquela que seria a primeira sessão de terapia por sua livre vontade. Ao encerrar a ligação, com tudo acertado, sentou-se no sofá e respirou aliviada. Eva, satisfeita, enlaçou aquela que no passado tivera por filha e sussurrou-lhe ao ouvido: "Você vencerá." Eunice e Giovanni exultaram com a notícia. A mãe sabia que a atitude voluntária de buscar auxílio representava importante passo. Assim, por meio da terapia, Rafaela retomou seu trabalho de autoconhecimento. Ajudada por Clara, ao deixar o consultório a cada sessão, sentia-se mais fortalecida e confiante nos efeitos da decisão que adotara. Naquela tarde, depois de conversarem muito, a psicóloga notou maior ansiedade na jovem. Ao acompanhá-la até a porta, indagou: "Está tudo bem? Quer falar mais alguma coisa? Eu vejo que continua ansiosa." "É que amanhã eu volto para o trabalho. Enfrentar o mundo e a sua dura realidade está me assustando." "Eu sei, é natural. Agora lembre-se de que tem um apoio a mais aqui, em nosso trabalho juntas." "É claro", suspirou fundo, "estou mais confiante." Logo cedo, no dia seguinte, preparou-se para o retorno à redação. Vasculhou o armário, experimentou várias combinações de roupa e nenhuma satisfez. Por fim, olhando o relógio e sabendo que já estava atrasada, vestiu o que achou melhor. Olhou-se no espelho sem se reconhecer na mulher ali refletida. Parecia que era uma outra pessoa. Sentia-se diferente, algo mudara, mas não conseguia atinar o quê. Terminou o café da manhã e, ao despedir-se da mãe, sorriu, dizendo: "Vamos lá, de volta ao mundo." Eunice, entre receosa e contente, retribuiu a despedida com um sorriso carinhoso. Durante todo o caminho, Rafaela procurou concentrar-se no regresso ao trabalho. Pensava no que diria às amigas, aos colegas, tentava situar-se internamente de volta às suas atribuições. Buscava no íntimo os antigos sentimentos e motivações, porém não os localizava. Ao estacionar o carro, sorriu feliz pela sensação de familiaridade que a confortou. Tudo estava como sempre fora. Retornaria à sua vida, ao seu trabalho, às suas realizações. Recorrendo à determinação que sempre a norteava, pegou a bolsa, a pasta com o notebook e entrou no elevador com um passo firme. Na subida, foi reencontrando os colegas, conversando, sendo recepcionada com gentileza. Assim que entrou na redação, colocou a bolsa em sua área de trabalho. Embora estivesse ausente há quase 2 meses, a sua mesa estava intacta, como a deixara. Sentou-se, remexeu alguns papéis e contemplou as fotos penduradas em um pequeno mural logo à sua frente. Viu a foto de Laila, que havia tirado antes de partir e que fora uma das selecionadas para sua matéria. Fitou o sorriso meigo
E os olhos da menina eram olhos que transmitiam medo. Aquele olhar, o mesmo que Jorge captara ao fotografar muitas das mulheres afegãs, atraiu-lhe novamente a atenção e tocou o seu coração. As lembranças dos acontecimentos vividos em Cabul sentiu a antiga revolta invadi-la. Ia outra vez sendo dominada por aquele sentimento quando Fernanda abriu a porta do seu escritório e saudou. É bom tê-la de volta. Venha cá, vamos conversar. Levantando-se de pronto, Rafaela entrou no escritório da sua editora e fechou a porta. Ao encará-la, assustou-se. A bela mulher estava elegante como sempre, mas havia raspado a cabeça e o seu ar era cansado. Ela chegou a sentir tontura e foi enorme o esforço que fez para se conter, não dizendo nada. Não se espante, faz parte do tratamento. A outra antecipou-se. E como você está? Levando, lutando. Rafaela balançou a cabeça sem palavras para responder. A outra continuou. Acabei tendo que fazer uma histerectomia. Agora, parece que o problema está resolvido, só que ainda preciso fazer a quimioterapia. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se controlou. Não me deixarei vencer. Nem você. Está escutando? Incapaz de conter a emoção, Rafaela estava chorando. Fernanda se aproximou e declarou: Eu preciso de você aqui, do seu trabalho. Suas matérias estão me fazendo falta. Eu preciso de você por inteira. A jornalista balançou a cabeça e, limpando as lágrimas, falou: Estou de volta, Fernanda. E para ficar. Que bom! Fez uma breve pausa em que pediu à assistente que trouxesse 2 cafés e depois disse: Vamos ao trabalho, que é melhor das terapias. As duas ficaram algum tempo conversando. A editora procurou atualizar a recém-chegada quanto aos últimos acontecimentos e às pautas que estavam previstas e deviam ser cumpridas. Ao saírem do escritório, resumiu: Então, fica certo assim. Durante o próximo mês, você retoma suas atividades e faz algumas matérias daqui da redação, enquanto se prepara para a próxima reportagem investigativa de relevância. E para viajar, se for necessário. Combinado? Combinado. Posso contar com seu empenho? É claro. Olhe, preservar sua posição aqui dentro não foi fácil para mim, acredite. Eu imagino. A pressão foi enorme. Temos muita gente boa querendo fazer um trabalho de realce. Lutei por você e agora eu preciso que justifique isso. É essencial que realmente saiba o que quer fazer, porque eu não posso prorrogar mais essa situação. Pode deixar. Esse é o meu maior compromisso agora. Ótimo! Fernanda aprovou satisfeita enquanto voltava para sua mesa. Rafaela sentou-se em sua baia, relendo as anotações que fizera com a editora e pensou: Não sei por onde começar. Parece que eu esqueci tudo, eu estou perdida. Para ela, o dia se arrastou. A cada tentativa de se concentrar, percebia que a dificuldade era maior. Lembranças e pensamentos diversos brotavam incessantes, impedindo-lhe o controle mental. A angústia a dominava. Não obstante, perseverou até o final do horário. Ao retornar para casa, sentia-se cansada. Tomou um banho, comeu um lanche e foi para o computador em busca de informações sobre Laila. Já havia obtido contato com Madeleine e combinado de ligar para ela naquela noite, pelo computador. Quando a francesa atendeu, ela foi direto ao ponto, falando em inglês. Como está, Madeleine?
Tem notícias de Laila? Está melhor e deve deixar o hospital em breve. E para onde vai ao receber alta? Voltar para a família é que não pode. Não, a família a abandonou completamente. Era de se esperar. A mãe veio vê-la pela última vez há uns dias e não apareceu mais. Vocês vão cuidar dela? Vamos sim. Ficará conosco em nosso grupo e vamos fazer por ela tudo o que for possível. Laila vai precisar de muita ajuda. Seu estado é lastimável. Reclama de dores constantes pelo corpo. E os médicos dizem que é assim mesmo, que a recuperação será bem demorada. Vai necessitar de vários medicamentos e faremos o que estiver ao nosso alcance. Não deixe que nada falte a ela por causa do dinheiro. Quer sejam remédios, tratamentos específicos, qualquer coisa, me informe. Na realidade, ela precisaria fazer plástica facial para tentar ter uma vida com um mínimo de dignidade. Seu rosto ficou danificado demais. Vamos dar um jeito. Eu queria muito estar aí para ajudá-la, mas não consegui viajar ainda. Compre todos os remédios que forem receitados e se faltar dinheiro, me peça que eu mandarei. Fez uma longa pausa, enxugando as lágrimas, e diga a ela que eu vou colaborar em tudo o que puder e peça que me perdoe por não estar aí. Eu vou dizer. Ela sempre pergunta por você e eu passo todos os seus recados. Só não contei que tinha ficado doente. Agora já estou bem. Pode avisar que vou escrever-lhe. Ela ficará feliz. Fez-se silêncio entre as duas. Como poderia ficar feliz depois do que lhe acontecera? Foi Rafaela a primeira a falar. Diga a ela que nada vai faltar para sua recuperação e que logo que puder eu irei pessoalmente ajudá-la. Assim que ela estiver conosco, colocaremos vocês duas em contato pela internet. Ótimo, vamos fazer isso. Finalizada a conversa, a brasileira tomou seus remédios e deitou-se, tentando se acalmar sem conseguir tranquilizar os pensamentos. Sentou-se e recorreu ao medicamento mais forte, específico para dormir. Apenas dessa maneira pôde adormecer profundamente logo depois. Capítulo 31. Nas semanas posteriores, a jornalista empenhou-se em retomar a sua rotina de atividade. Ela e Giovanni se encontravam com frequência. O rapaz, paciente, fizera-se, sobretudo, amigo da mulher que amava. Rafaela, por sua vez, continuava distante emocionalmente, como se houvesse uma barreira enorme entre os dois. No trabalho, dedicava-se o mais que podia, embora sem condições de se concentrar como antes. Seu rendimento era bem menor. Eram tantos os sentimentos confusos, os questionamentos que, em muitas ocasiões, na ânsia de achar respostas, sua mente perdia-se a divagar. As sessões de terapia prosseguiam e a paciente se fortalecia com muita lentidão. Naquele final de tarde, quando entrou no consultório de Clara, estava particularmente inquieta. Recebera notícias de Laila na noite anterior e vira pela primeira vez uma foto da garota que a deixava transtornada. Laila ficaria marcada para sempre. Seu rosto estava destruído, desfigurado. E o seu corpo, todo queimado. Uma tristeza profunda invadiu. Ao desligar o computador, sentou-se diante da psicóloga, que de imediato notou o seu estado de perturbação. Tudo bem? Rafaela nem esperou o fim da pergunta para explodir em pranto convulsivo. Por que tudo isso? Não me conformo com a situação das mulheres no Afeganistão. Que país terrível! Como podem fazer tantas monstruosidades?
Não adianta, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não consigo aceitar o que acontece à minha volta. É muita dor, muito sofrimento. E para quê? Para nada. Essa menina Laila teve a vida destruída. Interrompeu a narrativa embargada pela angústia e pela lembrança da imagem da jovem desfigurada. Clara deu-lhe uma caixa de lenços de papel. Sabia que seria quase toda consumida, como ocorria a cada sessão. Já um pouco mais calma, Rafaela balbuciou: Por que tudo isso? Para que nascemos e vivemos em condição tão difícil, principalmente nós, as mulheres? Por alguns instantes o silêncio se instalou. Depois a terapeuta fitou serena e inquiriu: Esta também é a sua situação? Você sofre ou sofreu tais agressões? Ela parou e pensou um pouco a respeito. Rapidamente recordou a sua época de infância, a juventude, e respondeu de modo quase instintivo: Eu nunca fui vítima desse tipo de agressão, mas sofremos outras formas de violência. Ficou calada por um tempo, ainda refletindo sobre a indagação de Clara. Então questionou, limpando os olhos: Você já encontrou uma explicação plausível para todo esse sofrimento das mulheres? Apesar da complexidade do nosso mundo, podemos descobrir respostas se procurarmos com sinceridade. Após um intervalo em que permaneceram quietas, a psicóloga perguntou: E os sonhos que me narrou no hospital? Teve mais algum? Foi bom você tocar nesse assunto. Desde que saí do hospital, os sonhos tinham parado totalmente. Minhas noites vinham sendo mais tranquilas. Eu me sentia bem melhor. De uns dias para cá, porém, eles retornaram. Não sonho todas as noites, mas de vez em quando eu tenho uma noite repleta de pesadelos, daqueles que lhe contei. Exatamente os mesmos? Sim, ainda que fragmentados, eles me perturbam bastante. Acordo suando frio, desesperada. Lembra-se de alguma coisa em particular que tenha acontecido de diferente desde que voltou a sonhar? Rafaela pensou um pouco antes de redarguir. Nada de diferente. Tudo tem sido bem difícil para mim, inclusive o que eu costumava fazer sem maiores esforços. Meus textos, por exemplo, agora sofro demais para produzir alguma linha de forma satisfatória. Fez uma curta pausa, tentando se lembrar. Ah, uma coisa que eu não fazia desde que saí do hospital era conversar com Madeleine e falar sobre Laila. Fez um novo silêncio. Mais uma vez a menina afegã impactava profundamente Rafaela, que se pôs a chorar. Foi essa experiência que me descompensou. Eu não tolero nenhum tipo de injustiça. Eu não gosto de ver essas coisas absurdas sucederem. Clara escutava com extrema serenidade, buscando inspiração para poder auxiliar a paciente, que completou: Eu não me conformo com isso. Os sonhos ressurgiram depois que voltou a ter notícias de Laila? Sim. Você percebe a relação dos sonhos com essa moça? E com os acontecimentos em Cabu? Percebe com clareza? Acho que sim. Foi lá que comecei a ter os sonhos repetitivos. Eu creio que o impacto de tudo o que vivi e que ouvi naquele país foi intenso demais. A minha mãe sempre diz isso e, afinal, parece que tem razão. Você é capaz de se lembrar de tudo o que me contou a respeito dos seus sonhos? Quase tudo. O mais estranho é que relatei a você muito mais do que eu sonho ou sonhava. Meus sonhos são tão fragmentados e o que eu narrei foi muito mais completo. Por quê? Não deveria no sonho tudo aparecer mais claramente?
Clara pensou por alguns instantes e respondeu sem rodeios. Acontece que não são simples sonhos. Como assim? São lembranças. Lembranças? Como poderia ser? Desta vez a pausa foi um pouco mais longa. Clara rogava amparo dos espíritos superiores para que ajudassem Rafaela a enxergar e aceitar as suas experiências. Sabia que não havia outro jeito para ela sair da situação em que se encontrava. Estava como que bloqueada, estacada naquela vivência do passado, que agora retornava com todo o vigor. Instruída por espíritos amigos, falou: são lembranças de uma vida anterior em que você foi queimada numa fogueira como bruxa. E Laila também estava lá, assim como Farista. Rafaela sentiu como se o chão se abrisse debaixo dos seus pés. Não acreditava em nada daquilo. Era uma pessoa cética e racional e aceitava tão somente o que fosse concreto e visível. Entretanto, aquelas palavras repercutiram em seu íntimo com tal intensidade, como se no fundo ela soubesse e tivesse certeza absoluta de que Clara falava a mais pura verdade. Em conflito, não sabia o que responder. A psicóloga aduziu: essas lembranças estavam guardadas no seu inconsciente de maneira muito profunda. Ao contato com a Laila e com as experiências vividas no Afeganistão, elas despertaram e vieram inteiras à superfície. Não acredito em nada disso. Você é maluca, não pode estar falando sério. Ante a resistência e o olhar descrente de Rafaela, a terapeuta guardou silêncio, observando e esperando que ela pudesse digerir o que lhe dissera. Viu crescer a angústia de Rafaela, bem como a ansiedade que por fim a dominou. A jornalista lutava com a verdade. E por que somente agora isso viria à tona? Sendo algo que me incomoda tanto, por que não apareceu antes, na minha infância, por exemplo? Porque este é o melhor momento para lidar com as tais memórias. Você está diante da oportunidade de tratar antigas feridas abertas em sua alma. Laila e Farista fazem parte do seu passado. Por isso, ao contato com elas, aquilo que estava tão escondido ressurgiu. Rafaela se levantou, pegou a bolsa e falou áspera: olhe, Clara, admito que tem me ajudado bastante. Eu gosto muito de você e me sinto muito bem com as nossas conversas. Estou conseguindo enxergar muitas coisas. Mas o que eu acabo de ouvir é ridículo. Não acredito nisso e em nada sobrenatural, místico. Andou até a porta do consultório. Eu vou embora. Acho que não nos veremos mais. Saiu sem olhar para trás, deixando a porta entreaberta. Clara apenas observou-a enquanto se retirava. Em resposta ao olhar interrogativo da secretária, a psicóloga meneou a cabeça e fez um gesto como a dizer: ela precisa pensar um pouco mais. Rafaela, por sua vez, voltou para casa sem notar quase nada no caminho, perdida nos pensamentos que jorravam de sua mente. Recordava-se dos sonhos e do que sentira ao narrá-los a Clara. Do alívio que experimentara, era realmente como lembranças vividas em sua alma. Ao mesmo tempo murmurava: que absurdo, isso é ridículo. Eva a envolvia em suaves energias. A jovem chegou em casa e encontrou a mãe na cozinha pensativa. Sentou-se ao seu lado. O que foi? Oi, filha. Está tudo bem. Estava tão distante, nem me viu entrar. Pensava no trabalho. O que a perturbou desse jeito? São tantos os problemas que não dá para enumerar. Mas alguma coisa a perturbou mais do que o normal.
Não sei como consegue ser terapeuta. Vocês todas ficam malucas. E quem é realmente normal neste mundo doido? Isso é verdade. Só que vocês acabam ficando doidas com a loucura dos outros, não é? Precisamos ter uma boa estrutura, uma boa base. Você gosta de Clara? Considera-a boa profissional? Excelente profissional. Eu fiz uma boa pesquisa sobre o trabalho dela antes de aceitar que você voltasse a vê-la. Verdade. E não me disse nada. E você acha que eu iria deixar a minha filha nas mãos de alguém a respeito de quem não tivesse nenhuma informação? Em hipótese alguma. Falei com os amigos, com conhecidos, com o professor dela. Além de ótima formação, Clara tem um trabalho impecável e é dedicadíssima aos seus pacientes. Uma psicóloga admirável. E por que pergunta? Está tudo bem por lá? Tudo bem. É que eu fico pensando se vocês não acabam ficando meio malucas. É como eu lhe falei, todos temos nossas maluquices, porém eu confio no trabalho dela. Eunice calou-se por muito tempo, o que preocupou Rafaela. O que foi, mãe? Parece triste. Hoje eu perdi uma paciente. Embora hesitasse em abrir-se, o olhar atento da filha a fez desabafar. Ela tirou a própria vida. Puxa, mãe, sinto muito. Era jovem? Tinha 58 anos e estava muito deprimida. Eu fiz de tudo para ajudá-la. Tratava-se comigo há mais de 2 anos. 2 anos em depressão? O que aconteceu? Perdeu alguém? Não era isso que mais a perturbava. Tinha problemas como todo mundo, nada em particular. Foram dificuldades com dinheiro? Não. Sua condição financeira era muito boa. Então o quê? Não conseguia aceitar o processo de envelhecimento. Já havia feito mais de 20 cirurgias plásticas, de tão inconformada tornou-se obsessiva com a aparência. Ainda assim, o casamento dela acabou, o que a deixou ainda mais deprimida. Era bonita? Muito bonita, mas não estava suportando envelhecer, e eu não tive como ajudá-la. Gostava muito dela, não é? Não é só isso, eu me vejo um pouco nela. Você? Ela exteriorizou da maneira mais intensa o sentimento de todas as mulheres que envelhecem. Você ainda não pode compreender, é jovem para isso. Os olhos de Eunice encheram-se de lágrimas e ela silenciou. Rafaela abraçou-a e ficaram quietas por longo tempo. Por fim, a mãe limpou as lágrimas e indagou. Está com fome? Quer jantar? Primeiro vou tomar um banho. As duas jantaram, trocando poucas palavras. Naquela noite, Rafaela enfiou-se no quarto, distraída e distante. Quando Giovanni chegou, encontrou-a na cama. Conversaram por alguns minutos e logo a jovem alegou cansaço. Eu preciso dormir um pouco. Está conseguindo dormir sem remédios? Ele perguntou. Quase nunca. Eu tento, mas se o sono demora a vir, a angústia me pega e eu tenho que tomar. Meu medo é que fique viciada nisso. Acho que eu já estou. A Luana me contou que conversaram bastante. Ela está tão bem, acho que se recuperou. Graças a Deus está se recuperando. Quando você falou com ela? Temos nos encontrado todas as semanas no núcleo espírita que frequento. Luana tem ido a um centro espírita? Não acredito. Não posso imaginar a minha prima rezando. E por que não? Luana é parecida comigo, avessa à religião. Pois saiba que ela tem ido e me diz que está se sentindo muito bem. Você nem adianta falar. Sabe que eu não vou a nenhum desses lugares. Com ternura na voz, Giovanni pegou as mãos dela entre as suas e argumentou.
pois eu acho que lhe faria um grande bem. Por que não conhecer, Rafaela? Conhecer apenas. Você é uma mulher tão sensata que busca julgar as situações a partir das experiências. Por que nega uma vivência espiritual? Não é que eu negue o espiritual, apenas não consigo acreditar em religião alguma. Acho todas elas uma enganação, uma tapeação para mentes fracas, como dizem, o ópio do povo, você sabe. O espiritismo é um pouco diferente. Diferente nada. De vez em quando eu leio uns debates dos espíritas pela internet e vejo que são exatamente iguais aos outros. É tão agressivos quanto os demais. Discussão pela internet não reflete a experiência que você pode ter indo a um centro espírita sério e comprometido com Jesus. Eu estou certo de que se sentirá melhor e começará a compreender muitas coisas, como aqueles sonhos que me contou. O que tem os sonhos a ver com isso? Aprendi que muitos dos nossos sonhos podem ser lembranças de uma vida pregressa. Acho que é isso que está acontecendo com você. Rafaela escutou o namorado com atenção e ficou pensativa. Seria Clara espírita também? Seguiram conversando e Giovanni, antes de se despedir, falou: Você precisa acreditar em alguma coisa. Como podemos viver nesse mundo sem entender o que se passa conosco e ao nosso redor? Fica muito difícil. Vendo-a preste a interrompê-lo, pousou o dedo sobre os lábios dela. Não precisa ser lá no centro. O fato é que você precisa achar algo que lhe traga as respostas que procura, que acalme as angústias do seu coração. Beijando-o em despedida, ela o fitou séria e resistiu. Quem disse que procuro respostas? Para mim, o inferno é aqui mesmo, e não há ninguém que olhe por nós. Naquela noite, mesmo com o medicamento, Rafaela demorou a dormir e teve um sono agitado. Os sonhos voltaram com grande intensidade em cada detalhe. Capítulo 32. Durante vários dias, Rafaela não retornou ao consultório de Clara e não quis comentar com ninguém o que ocorrera no último encontro. Não acreditava em nada daquilo e achava que a terapeuta fora irresponsável ao tentar impingir-lhe teorias sem comprovação científica. Ao mesmo tempo, no íntimo, admitia que aqueles fragmentos de sonhos e tudo mais que contara a psicóloga fossem, de fato, lembranças de outra vida. Vivia em conflito, ora achando que deveria pesquisar sobre o assunto, ora afastando completamente aquelas ideias por julgá-las estúpidas e sem sentidos. No sábado, havia combinado de encontrar Luana. Ela e Eunice iam almoçar com a tia e a prima. Estava com muita saudade dos meninos, pelos quais tinha um enorme carinho. A refeição transcorreu sem surpresas. Luana, visivelmente mais animada, falou sobre os trabalhos que as crianças haviam feito e, orgulhosa, os exibiu. Depois do almoço, as duas terminaram de arrumar a cozinha e conversavam. O que pretende fazer agora que está melhor? Creio que o caminho será mesmo o divórcio. Já tentou dialogar com Bernardo? Não, e penso que ainda não estou preparada para isso. Manter-me emocionalmente equilibrada tem sido obra de uma luta contínua. Só eu sei o esforço que isso exige de mim. É mesmo? Pois para mim parece tudo muito espontâneo. Onde encontra forças? Já que perguntou, acho que tem razão. Eu venho encontrando forças lá na casa espírita que frequento e nos livros que eu leio sobre as questões espirituais. Já tinha até esquecido. Giovanni me falou. Não vá dizer que está aceitando essas coisas absurdas sem questionar. Luana pensou por alguns instantes, buscando a melhor forma de expressar-se. Eva envolvia ambas com energias ternas e amorosas. A resposta veio inspirada pela avó.
pois o que eu tenho escutado e aprendido tem feito muito sentido para mim. Deve estar realmente desesperada. Você não compreenderá até conhecer Rafaela. Eles são pessoas sérias, não estão atrás de fantasias ou ilusões. Estudam, pesquisam, refletem. O Espiritismo tem trazido esclarecimentos para as questões mais profundas que me inquietam, ainda mais agora, depois de tudo o que me aconteceu. Está fragilizada, isso sim. Não é só isso. Quer dizer, é claro que eu estou fragilizada e muito. No entanto, as questões a que me tem respondido são antigas e mesmo anteriores ao que sucedeu com meu casamento. Eu sinto-me calma e segura quando eu estou lá estudando. O ambiente é sereno e amoroso e não dá para explicar, é preciso viver, sentir. Parou, sorrindo para a prima. Deveria vir comigo um dia desses, só para conhecer. Agora está falando como Giovanni. É que me parece tão óbvio. Você só poderá julgar se conhecer. Venha comigo amanhã. Se não gostar, nunca mais volte e está tudo resolvido. As crianças entraram na cozinha aos gritos, desviando a atenção de Rafaela, que se sentiu aliviada com a oportuna interrupção. Não queria falar mais sobre aquele assunto. A pretexto de dar atenção aos meninos, saiu dali prontamente e foi com eles para o quarto. Luana percebeu o comportamento da prima, consciente de que ela estava fugindo porque de alguma forma começava a ser convencida. Nos dias que se seguiram, Rafaela procurou concentrar-se na atividade profissional. Tinha muito o que fazer para dar ouvidos àquelas tolices e crendices. Estava decidida a não voltar a ver Clara. Considerou seu tratamento com a terapeuta encerrado. Seguia à distância os acontecimentos com Laila e focava a atenção no trabalho. No outro lado da cidade, Valéria enfrentava constantes atritos com o parceiro. Retomar o serviço no salão e estava difícil evitar a cobrança da dona e também de várias clientes que não se conformavam porque ainda não denunciara. Entre elas, uma das mais revoltadas com a situação era Rafaela. A manicure tentava se justificar. Eu tenho medo. Ele é muito violento. É por isso mesmo que deve tomar providências. E para onde eu vou? Quem tem de sair é ele. Você é quem sustenta a casa. Eu não quero isso. Por medo? Por medo e sei lá. Sabe lá o quê? Acho que ele pode mudar, pode melhorar. Às vezes é até gentil. É incrível, não se engane. Ele tem sido cada vez mais violento pelo que você própria diz. O que vai acontecer se eu o denunciar? Ele não poderá chegar perto de você. É que eu tenho os meninos. Tudo o que faço é por eles. Calou-se reticente para depois falar com irritação. Essa tal lei Maria da Penha não vai me proteger, não. Na hora, lá somos só eu e ele e Deus. Ante a inutilidade dos argumentos, Rafaela calou-se. Naquela noite, Valéria trabalhou até mais tarde, arrumando uma noiva. A jovem esbanjava alegria e emoção. Seu entusiasmo incomodou a manicure. Quando a noiva se retirou toda produzida, ela pensou: como está linda essa moça, que inveja! No fundo, sempre desejara viver aquele verdadeiro conto de fadas. Entretanto, a sua realidade fora bem diferente. Saiu do salão e arrastou-se para casa cansada. Pegou as crianças que estavam na vizinha e ia saindo quando a amiga advertiu: tenha cuidado. Edivaldo passou por aqui já meio alto e queria levar as crianças. Eu desconversei, falei que ia dar a janta e coisa e tal. E ele saiu muito contrariado. Pode deixar, falou puxando as crianças. Eu vou ter cuidado. Seguiu para casa sentindo uma profunda tristeza. Aquele homem não compreendia o mal que estava fazendo a ela e aos próprios filhos.
Pegou a Bíblia que trazia na bolsa e segurou-a firme, buscando apoio naquele livro. Já bem mais perto da casa, seu coração batia acelerado. Tinha vontade de desaparecer com os meninos, mas apesar de tudo, aquele era seu lar. Em torno dela, espíritos andrajosos e violentos emitiam energias pesadas e deletérias. Vibrava intenso ódio, desejosos de que ela sofresse amargamente. A moça entrou em casa, devagar. Quando pisou na cozinha, o marido gritou enfurecido: "Isso é hora de chegar!" Eu estava trabalhando. Até agora! Estávamos preparando uma noiva. Ele se aproximou, agarrou-lhe o queixo e falou bem junto ao seu rosto, exalando o cheiro nauseante do álcool. "Você é uma vadia mentirosa." "Veja como fala comigo." "Eu digo e repito, vadia." Valéria estava a ponto de perder o controle. Os espíritos que a circundavam tinham invadido a casa e envolviam igualmente Edivaldo. Eram companheiros dele e agiam na intenção de proteger os seus interesses. Diziam-lhe ao ouvido: "Isso mesmo, cara. Essa mulher não presta, nunca prestou. Lembre-se de tudo o que fez conosco. Nunca esqueça o quanto enganou, mentiu, humilhou. Ela usou e destruiu você, recorda-se?" Edivaldo, totalmente influenciado, quase repetia as palavras dos espíritos inimigos da esposa. "Isso, homem. Não a deixe controlar você outra vez. Coloque-a no devido lugar." Agora era a jovem que retrucava, gritando: "Fique quieto, cale a boca, você não sabe o que está dizendo. Não tem moral alguma para falar de mim. Eu estava trabalhando e você, bebendo como um porco." O marido nem pensou. Desferiu um tapa brutal no rosto de Valéria, que caiu sobre a mesa, derrubando tudo o que ali estava. As crianças, assustadas, choravam em um canto da sala. Gritando ainda mais alto, ela se ergueu, enlouquecida pelo ódio que sentia daquele homem. "Covarde! Você me bate porque eu sou fraca. Eu queria ver se eu fosse um homem." Fitando as crianças acuadas e em pranto, a custo conservava um mínimo de autocontrole. Desta vez, Edivaldo avançou para ela com os punhos cerrados e golpeou-a no rosto com maior violência. Ela caiu sobre a pia cheia de pratos, copos e talheres. Emerson, o menino mais velho, correu e lançou-se sobre o pai, tentando impedi-lo de machucar a mãe ainda mais. Já tinha alguma força e queria protegê-la. Ao ver a reação do filho, Edivaldo espumou como um animal. "O quê? Não aprendeu a lição da última vez, moleque? Quer apanhar mais?" Foi para cima dele, socando-o com muita força. O menino caiu no chão e o pai, completamente transtornado, começou a chutá-lo. Valéria, apavorada, temia pela vida do filho. De onde estava, encostada na pia, tateou e achou uma faca. Não pensou duas vezes. Ignorando a presença dos filhos, avançou sobre Edivaldo e golpeou-o na garganta várias vezes. Ele caiu sobre uma poça de sangue e a mulher não esperou para ver o que aconteceria. Pegou os meninos e, em desespero, correu para a casa da tia. Com a roupa toda suja, ia como uma louca agarrada aos filhos. Os espíritos tenebrosos que assediavam o casal a seguiram, gritando e fazendo-se ouvir na mente dela. "Assassina! Não contente em destruí-lo antes, agora acaba com a vida dele. Maldita também será destruída. Não terá um segundo de paz. Quantas vidas tiver, tantas iremos atormentá-la. Está para principiar o seu maior sofrimento. Vamos afastá-la de seus filhos, como fez conosco. Vamos destruí-la aos poucos para que sofra muito e lentamente." Aqueles espíritos, 2 homens e 3 mulheres, seguiam-na desde que encontrara Edivaldo. Fora assim que a havia descoberto.
Procuravam por ela desde muito tempo e estavam na companhia do jovem. Quando a reconheceram, iniciaram a execução de seus planos de vingança. Queriam destruí-la por completo. Valéria entrou na casa da tia desesperada. Eu matei, tia, matei. A senhora já idosa assistia à televisão. O que aconteceu? Perguntou levantando-se. Eu matei. Ao notar a roupa ensanguentada e as crianças chorando horrorizadas, a tia fechou os olhos e gritou. Valha-me Deus! Filha, o que foi que você fez? Eu matei, eu matei, eu matei. Tem certeza? Não será melhor chamar o resgate? Daisy, a vizinha e amiga com quem muitas vezes a manicure deixava as crianças, entrou esbaforecida atrás dela com as mãos na cabeça. Minha filha, ele está morto. Valéria a encarava com os olhos arregalados e falava sem parar. Acho melhor chamar a ambulância. Temos que chamar a ambulância. Não adianta mais. Logo apareceram alguns amigos do rapaz, gritando e querendo agredi-la. Um deles bradava enquanto tentava alcançá-la. Você não vai escapar. Eu já chamei a polícia. Vai pagar pelo que fez. Acossada, sem saber o que fazer, ela entrou em estado de choque. Agora tudo ao seu redor acontecia como em câmera lenta. Via que as pessoas falavam, gesticulavam, porém ficava mais e mais ausente. Parou de falar, parou de chorar, apenas olhava em torno e se distanciava. Nem os filhos, que lhe agarravam as pernas e os braços, conseguiram mantê-la presente. Permaneceu muda e estática. A confusão foi muito grande. Algumas pessoas queriam ajudar, outras acusavam Valéria. Os policiais demoraram mais de 2 horas a chegar e, por fim, conduziram Edivaldo para o necrotério e Valéria para a delegacia. Em vão, a tia argumentou para procurar comovê-los, assegurando que a moça agira em legítima defesa, agredida que fora vezes incontáveis pelo marido. Na delegacia, ao perceberem o seu estado, acabaram transferindo-a para o hospital completamente apagada. Foi sedada e algemada à cama para que, ao acordar, não pudesse fugir. Os perseguidores desencarnados acompanharam-na até o hospital e gargalhavam ao ver-lhe o espírito semi-liberto, acuado e gemendo de medo, sem deixar o corpo físico. Aterrada com as entidades espirituais que a cercavam, concluía, de acordo com a sua crença religiosa, que eram demônios pretendendo levar a sua alma. Aguardem, a história continua.